Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Nós vamos fazer uma rápida reflexão nesse texto, falando sobre a esposa do líder. Gênesis capítulo 17. Vamos falar rapidamente sobre esse tema, pensando nesse texto da palavra de Deus. À noite nós vamos apresentar o pastor Felipe e a irmã Kíssila, que já estão conosco desde a semana passada, né? Mas à noite nós vamos apresentar e fazer um momento de consagração deles aqui ao Senhor. Vou pedir o pastor Felipe e a irmã Kíssila para ficar em pé. Ele foi convidado pelo pastor Evaldo para estar trabalhando conosco com a juventude da igreja, os adolescentes, os jovens e em outras áreas afins, né? Sejam bem-vindos. Podemos recepcioná-los com uma salva de palmas, os irmãos? Sejam bem-vindos. Obrigado. À noite nós vamos ter um momento de consagração a Deus da vida do querido casal. Gênesis capítulo 17, do versículo 15 até o 22. Por favor, queira acompanhar comigo a leitura responsivamente. E Deus disse a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, mas o seu nome será Sara. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse no coração: poderá um homem de 100 anos gerar um filho? Dará à luz Sara aos 90 anos? Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Firmarei minha aliança com ele como aliança perpétua para a sua futura descendência. Porém, a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no tempo determinado, no ano que vem. Fique com a sua Bíblia aberta, por favor. Os batistas brasileiros comemoram hoje, em todo o Brasil e fora dele, o Dia das Esposas dos Pastores. Quem são essas mulheres? São mulheres abnegadas, comprometidas, são mulheres fiéis, servas do Senhor, que estão realmente se doando ao reino de Deus e que se doam à obra do ministério. Entretanto, cada esposa de pastor tem um perfil diferente. Eu vou pedir às esposas dos pastores para ficar em pé. As que estão aqui, fiquem em pé. Olhem para trás agora para o auditório. Olha os perfis, são completamente diferentes, né? Certamente, obrigado, podem acertar. Cada perfil fala de uma singularidade. Algumas são educadoras, outras são musicistas, outras são profissionais liberais, outras delas donas de casa, outras cuidam do pastor, outras cuidam dos filhos, outras cuidam de outros negócios. Cada uma tem um perfil. Cada uma desenvolve um projeto na sua vida que a distingue de todas as mulheres. E é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, e quando eu olho para a Bíblia, eu olho para a esposa desse líder que Deus chamou. O homem que foi chamado para construir a nação de Deus precisava de uma esposa. Mas não podia ser qualquer esposa, tinha que ser uma esposa que tivesse algumas coisas especiais. E eu olho para a vida de Sara, e o que eu descubro? Primeiro, que ela é uma mulher de fé. Se há algo que a esposa do pastor precisa ser, é uma mulher de fé. Porque se ela não tiver fé, ela vai sucumbir ao lado do marido no ministério. Sara é uma mulher de fé. Por quê? Porque ela abandona o conforto de Ur dos caldeus, ela abandona o conforto de uma metrópole na época, ela abandona o conforto de uma localidade próxima ao Golfo Pérsico para caminhar como uma peregrina pelos lugares mais inóspitos que você possa imaginar. E aí você vai dizer: o que é que isso tem a ver com a esposa do pastor? Tudo. Porque de repente eu chego para Lucilei e digo: Lucilei,
Deus falou no meu coração que nós temos que ir para a África. E agora? Deus falou no meu coração que eu tenho que ir para uma cidadezinha desse tamanhozinho, lá no oeste do Paraná, chamada Assis Chateaubriand. Ela, que é isso? Ela mora no Rio de Janeiro. É uma cidadezinha lá no oeste do Paraná. Deus falou no seu coração que você tem que ir lá para o sertão da Bahia. E aí? E aí, se não for uma mulher de fé, vai dizer, não vou não, vai você. Né? Não estou nessa, não estou aí, porque o chamado é do servo, o chamado é do ministro. E aí? Você vai ou não vai? Está dentro ou está fora? Sara é uma mulher de fé. E quando Abraão diz para ela, olha, Deus falou no meu coração que é para eu sair, e que é para eu ir para uma terra que Ele vai me mostrar, não posso nem dar um mapa para você, porque nem eu tenho um mapa. E agora? E agora Sara tem que crer. Ela tem que crer no que Abraão está lhe dizendo, e ela tem que crer no que Deus está dizendo para ele. Se não crer, não tem jeito. O texto bíblico ainda não vai nos dizer que Sara tem que abandonar tudo. Ela abandona sua família, ela abandona os seus afazeres, ela abandona os seus pais para ir para um lugar incerto. A mulher de Abraão agora tem que ter uma fé extraordinária. Ela caminha ao lado do pai da fé, mas caminhar ao lado do pai da fé não significa que não vai ter fé. Não adianta a esposa do pastor ficar confiada na fé dele, ela tem que ter a sua fé pessoal. Se não tiver, sucumbe. Não tem jeito, não vai prosseguir, não vai alcançar nada, não vai conquistar o que precisa ser conquistado de maneira nenhuma, vai sucumbir diante das dificuldades. Por isso, a mulher do líder de Deus, ela precisa ser uma mulher de fé. Agora, lembro as irmãs que estão aqui, né? As esposas dos pastores, que quem tem fé é provado. E Sara foi provada. Durante toda a sua caminhada, Sara foi provada. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a nossa fé é provada na caminhada. O pastor é provado na caminhada, a Sara é provada na caminhada, o líder é provado na caminhada e a esposa também é. Segundo detalhe que eu percebo aqui, que a esposa do pastor, assim como Sara, precisa ser uma mulher de coragem. Por que uma mulher de coragem? Porque, meus irmãos, enfrentar culturas diferentes, enfrentar línguas diferentes, enfrentar costumes diferentes, enfrentar realidades completamente diferentes. Uma esposa de pastor estava me falando que o marido mudou lá para a China, e a cultura da China é completamente diferente da nossa. E agora? Agora ela tem que se adaptar, e para se adaptar tem que ter coragem. Se for na reclamação, não vai acontecer nada. Se ficar lamentando os pepinos lá do Egito, não vai acontecer nada. Se ficar olhando no retrovisor, não vai acontecer nada. Mas a mulher de coragem, ela avança. Me lembro de minha mãe, como mulher de pastor. E ela conta essa história que eu nunca me esqueci. Inclusive, contei no funeral dela. Lá em casa, havia um milagre todo domingo. 14 pessoas almoçavam um frango só. Eu não sei o que acontecia, porque era a única coisa que tinha, era o frango, e o arroz, e o feijãozinho, e aquele frango dava para 14 pessoas, e eu ficava, meu Deus, não vai dar, e sempre dava, porque tinha um pedaço já para cada um. Um gostava do pescoço, o outro gostava da perna, o outro gostava da coxa, o outro gostava não sei o quê, o outro gostava... Cada um já tinha a sua marca, né? Mas eu ficava imaginando. E minha mãe disse que tinha terminado o almoço, já não tinha mais nada, os gafanhotos devoradores passaram e chegou um caminhão de crentes cantando na porta da nossa casa. E os crentes estavam famintos, como sempre. E então ela disse, o que eu vou fazer? Foi lá para trás, colocou uma lata, botou fogo, botou farinha, fez um caldo de não sei o quê, né? E ela disse que todo mundo comeu e ficou alegre e feliz. Não é porque eles tinham dinheiro, não, porque eles não tinham dinheiro para comprar nada. Mas ela inventou alguma coisa, e minha mãe tinha esse negócio de inventar as coisas para comer. Eu não sei de onde ela tirava, mas inventava, jogava tudo numa panela, rendia e todo mundo comia. E aqueles crentes comeram. É a mulher de coragem. Se você não tiver coragem, não vá para o ministério. Se você não tiver coragem, não tem como ser esposa do líder. Porque se há uma coisa que o líder tem que ter, é coragem. Se Abraão fosse um fracote, Deus não o chamaria para o ministério. Se Abraão não fosse corajoso, Deus jamais lhe daria a tarefa que lhe deu.
Mas para caminhar de lado de um homem de coragem, tem que ser corajosa também. Se não sucumbe na caminhada. Vai parar no meio do caminho, vai ficar reclamando e não vai chegar a lugar nenhum. A palavra de Deus nos fala ainda que a mulher do líder, ela precisa ser uma mulher determinada. Isso significa que é preciso que ela estabeleça propósito. Sabe qual foi o propósito que Sara estabeleceu no seu coração quando Deus chamou Abraão? Ela estabeleceu o propósito único na sua vida de ajudar o seu marido a cumprir a tarefa de Deus. Olha o propósito de Sara: ajudar o seu marido a cumprir a tarefa que Deus lhe confiou. Qual é o teu propósito, esposa? Porque se você for nessa direção e ele nessa, vocês não chegam em lugar nenhum. Mas se afinarem o propósito com o propósito de Deus, certamente vão chegar e vão chegar muito longe. E isso é muito importante. E é importante. Porém, a mulher determinada aqui, ela se precipita. E lá em Gênesis capítulo 16, essa mulher desfocou do propósito. Deus tinha falado para ele aqui, que era para ele caminhar certinho, que era para ele caminhar no propósito dele, que daí ia dar tudo certo, que Deus ia dar um filho para eles, que ela ia ser mãe de nações. E a Bíblia diz que num determinado momento, Sara sai desta determinação e ela vai para uma precipitação. É o momento em que ela se desespera e entrega Agar para Abraão ter filhos por ela. E aquele momento era um momento em que Abraão não podia ouvir Sara. Ele tinha que firmar no propósito, mas ele ouve. E o texto bíblico diz que Agar então vai se tornar uma espinha de peixe no pescoço dela. E vai ficar intragável. E não vai dar certo. E aí vai chegar um momento em que ela diz: manda embora Sara e o seu filho Ismael. E quando ela fala isso para Abraão, aí o Abraão quer tomar a decisão que tinha que ter tomado antes. Que não podia ter aceito aquela proposta. E ele quer dizer não, e Deus fala sim para ela: ouve a sua mulher. Único caso na Bíblia que Deus fala: ouve a sua mulher. Entendeu? Ouve a sua mulher. Ouve. É brincadeira, Lucilene, eu estou brincando, né? Mas Deus falou para ouvi-la. E naquele momento, quando Deus falou: ouve a sua mulher, o Abraão tomou um choque. Diz: mas Senhor, o Senhor está falando que é para eu mandar a Agar embora? E o seu filho também? Meu filho? Não dá, Senhor. Deus: ouve, porque eu vou abençoá-lo, vou abençoar a Agar, vou abençoar o seu filho, vou fazer dele um guerreiro, um homem próspero, porém, essa não é a minha promessa. Retoma agora o foco. Retoma o foco. Vai de novo, naquele mesmo propósito lá. E aí Sara e Abraão ficam determinados no propósito. O texto bíblico vai nos dizer que a mulher do líder, ela também precisa ser uma mulher guerreira. Mas eu quero dizer às mulheres que estão aqui: mulheres guerreiras também se sentem frágeis. Mulheres guerreiras também passam por momentos de fragilidade. E Sara passou por momentos de fragilidade com quanto fosse guerreira. O primeiro momento de fragilidade que ela passou foi quando eles enfrentaram fome. A Bíblia diz que Deus mandou ele sair da terra onde ele estava. E mandou ele ir para a terra que ele mostraria. E ele foi. E a primeira coisa que acontece na caminhada de Sara e Abraão é enfrentar um período de fome. E por causa da fome eles descem ao Egito. Eu quero fazer uma pergunta para as esposas do pastor. Se Deus estava naquele projeto, por que a fome veio? Às vezes a gente não entende o momento difícil no ministério. Às vezes a gente não entende os momentos difíceis na vida. Nós falamos assim: mas se Deus está no negócio, tinha que estar tudo certo, a comida tinha que ser farta, dinheiro sobrando, tinha que estar tudo, não podia ter doença, não podia ter problema. Não, veio a fome. Primeiro desafio de Sara: você tem que passar pela fome. E ela vai passar, porque ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher destemida, ela é uma mulher aguerrida. E eu quero dizer para as mulheres que estão aqui, não só para as mulheres dos pastores: é muito importante você, mulher, na hora da crise, ser o esteio do seu marido e ajudá-lo. A palavra de Deus vai nos falar, no caso de Noemi, que a palavra de Deus diz que na hora da crise, ao invés de ajudar, foge. Foge da crise e não enfrenta a crise. E porque foge da crise, veio a doença, veio a morte, perdeu seu marido e seus 2 filhos. E é importante pensar sobre isso. Eu tenho sido uma guerreira, eu tenho sido aguerrida, eu enfrento a crise de cara, né? Eu dou, realmente, me desafio diante da crise, ou eu vou sucumbir diante da crise? O segundo desafio que ela enfrenta, mesmo sendo uma mulher guerreira, foi a sua beleza. Sara tinha um problema gravíssimo. Sara era muito bonita.
E por ser muito bonita, ela chamava muita atenção. E quando eles foram ao Egito, a Bíblia diz que a primeira coisa que o faraó fez foi colocar os olhos nela. E o Abraão combinou um negócio com ela que nunca poderia ter combinado. Diga em todo lugar onde nós formos que você é minha irmã. E era mesmo, por parte de pai, mas não por parte de mãe. Só que tinha um problema, o Abraão tinha casado com a sua irmã. Então, além de irmã, ela era também o quê? Esposa. Só que essa parte você não precisa falar. E por que o Abraão combinou isso com ela? Porque o pai da fé ficou com medo. Como é que é possível ser pai da fé e ter medo, Renato? Como é que é possível ser pai da fé e duvidar de Deus? Como é possível um negócio desse? Mas Abraão duvidou. E ele disse para Deus, ele disse para Sara, não fale que você é minha esposa, porque se você falar, vão me matar. Essa era a teoria de Abraão, completamente absurda. Porque se Deus o chamou para construir a nação, como é que ia matá-lo? Não tinha como. Mas o Abraão acreditava nessa mentira. E o texto bíblico diz que eles vão ao Egito, o faraó toma ela para o harém. E eu quero dizer uma coisa para as irmãs que estão aqui. Quando uma pessoa era escolhida para o harém, acabava a vida dela. Nunca mais ela poderia ter contato com outras pessoas, porque elas eram privativas do rei ou do faraó, de quem quer que fosse, e ela jamais poderia se encontrar com qualquer outra pessoa, pensar em qualquer outro casamento e outra coisa. Às vezes, teria um contato durante toda a sua vida com o faraó, E quando não tinha, teria que ficar ali para sempre. Quando uma pessoa entrava num programa desse, ele estava liquidado. Sara entrou no Egito. E a palavra de Deus fala que eu imagino um momento de crise dela. Mas acabou a minha vida. Separei do meu marido, entrei para esse harém, o rei não vai deixar eu sair nunca daqui, ainda mais que ela era bonitona. Como? Como é que ela ia sair de lá? Nunca. A palavra do Senhor fala que Deus feriu, cuidou dela, não permitiu que Faraó a tocasse e Abraão foi expulso do Egito. Mas vai ter um segundo momento em que ele vai para Gerar e ele vai repetir o mesmo comportamento e Abimeleque vai levá-la para o harém também. E aí Sara vai viver aquele filme que ela já tinha visto. E vai viver um momento de crise no seu coração, porque Abimeleque quer realmente Sara. E Deus visitou Abimeleque à noite e falou assim, não põe a mão nessa mulher, porque eu mato você e toda a sua família. Ela é mulher do profeta. Ai de você se botar a mão nela. E aí o Abimeleque se curva, se arrepende, pede perdão a Deus, e no outro dia também dispensa o Abraão. Guerreira, mas frágil. Vai ter momentos na vida do pastor em que a esposa vai se sentir frágil? Vai. Principalmente quando a esposa olhar para o pastor e enxergar as fragilidades dele. A igreja às vezes não vê as fragilidades do pastor. Eu não estou me referindo a esse, eu estou me referindo a todos. Via de regra, a igreja só vê as características mais importantes do pastor, aquelas coisas mais relevantes na vida. Mas a igreja não vê, via de regra, as fragilidades do pastor. Mas a esposa do pastor conhece em detalhes as fragilidades do pastor. E conhecendo em detalhes, ela precisa ter muita, mas ter muito guerreira para continuar caminhando ao seu lado. Você imagina a Sara tendo passado pela primeira humilhação, passado pela segunda, dava para caminhar com esse cara? Talvez algumas irmãs aqui falem, eu já tinha rapado fora, pastor, mas ela é guerreira, ela está ali, ela diz, não, Deus colocou esse homem para formar a nação, eu vou do lado dele, vou caminhar com ele, vou ensinando para ele que não é assim, que ele tem que confiar em Deus, né? Ele não pode agir dessa maneira. Era a Sara ajudando o Abraão a dar os passos de fé. Mas agora vem o terceiro desafio da Sara, talvez o mais difícil para ela, era lutar com a sua esterilidade. Sara era estéril, linda de morrer, mas era estéril. E aí? E aí Deus falou para ela que ela ia ter uma nação, que ela ia ser mãe de uma nação. E Deus falou para ela que ela ia ter filho. E aí? Você imagina a expectativa criada no coração dela. Ela casa com Abraão, Abraão fica tranquila, Deus já prometeu, vai dar, vamos ter filho, vai ser bênção, glória a Deus, aleluia. E ela, que beleza. Você sabe quanto tempo ela esperou? Até os 90 anos. Até os 90 anos, Sara esperou
para que Deus cumprisse a promessa na vida dela. Tem que ser muito guerreira para esperar uma promessa se cumprir com 90 anos. Se há uma coisa que a mulher do líder não pode deixar de ter no seu coração, é lembrar das promessas de Deus para a sua vida. Eu quero chamar a atenção sua para esse texto que nós lemos. A Bíblia diz assim, lá no início, quando o Senhor disse a Abraão, Abraão, sua mulher chama Sara, mas eu vou mudar o nome dela de Sarai para Sara. No Talmud, diz assim, que foi mudado o nome de Sarai para Sara por um pequeno detalhe, eu vou explicar agora. Sarai significava minha princesa, e Sara, princesa, só isso. Mas o que tem a ver isso? Deus estava dizendo, Abraão, essa sua princesa não vai ser só sua, agora vai ser mãe de muitos povos. Por isso eu vou tirar o minha do nome dela e vou deixar só Sara. Ela vai ser princesa porque ela vai ser mãe de muitos povos. Um pequeno detalhe, uma pequena mudança, mas tinha um simbolismo extraordinário. O que Deus precisa mudar na sua vida, esposa de pastor, para torná-la vocês muito maior do que a esposa do pastor? O que Deus precisa mudar na vida da Lucilei para ela ser muito maior do que simplesmente a esposa do pastor Evaldo? Para ela ir além. Foi isso que Deus fez quando mudou o nome de Sara. Deus estava dizendo para ela, eu quero que você vá muito além. E ela está confiada nessa promessa, mas lutava com o problema da esterilidade. E esse problema era tão grave na vida dela, que a Bíblia fala que ela sofreu durante muito tempo. E Abraão também sofria, porque era uma crise que havia no seu coração. Porém, a Bíblia fala que a mulher do líder precisa ser paciente. E paciente por quê? Porque Sara teve que esperar o cumprir da promessa de Deus na vida do esposo. Observe aqui no texto que nós lemos, que o Abraão dá uma ideia para Deus. Deus falou para ele, eu a abençoarei. Sara está abençoada por mim. E ele fala de novo, sim, eu a abençoarei. 2 vezes Deus fala que vai abençoar Sara. Versículo 16 de Gênesis 17. Aí Abraão se postou em terra e falou assim, Deus, tem algumas perguntas. Deus falou, pode fazer as perguntas. Primeiro, como é que um homem de 100 anos pode ter um filho? Segunda pergunta, como é que uma mulher de 90 anos pode ter filho? Deus deixou ele calado. Não deu resposta. Aí ele dá um pitaco. Ele diz, Deus, considera a possibilidade de mudar o seu plano e de colocar o jovem, quem? O jovem? Ismael aí. Quem sabe, Senhor, Ismael não seja a pessoa. Aí Deus vai responder para ele, Abraão, Sara é quem vai ter o filho. É com ela que eu fiz a promessa. Ela que vai ser a pessoa. Eu já fiz uma aliança. Eu já tenho até um nome para o seu filho. O nome dele é Isaac. Sabe o que significa Isaac, irmãos? Quem sabe? Riso. E sabe por que significa riso? Porque a palavra de Deus fala, e o texto bíblico vai falar aqui, ele está falando sobre isso, o texto bíblico fala, né? É ele que vai fazer isso, é ele que vai agir, e o texto bíblico vai falar nisso. E lá no versículo 19 diz assim, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaac, firmarei minha aliança com ele, como aliança perpétua para a sua futura descendência. Quanto a Ismael, também eu tenho ouvido, eu o abençoarei, eu frutificarei, farei crescer em número, ele irá gerar 12 chefes, farei dele uma grande nação, porém a minha aliança estabelecerei com Isaque. É com Isaque, não é com Ismael. A palavra do Senhor fala sobre isso. O texto bíblico vai nos dizer que em alguns momentos Abraão riu, duvidou. Mas a Bíblia também diz que Sara duvidou. Os dois duvidaram, porque não viam possibilidades. E aí o texto bíblico vai nos dizer que o nosso Deus é o Deus do impossível. E Abraão vai ter um filho com 100 anos. E Sara vai ter um filho com 90. E sabe por quê? Porque o que Deus fala não pode se mudar. Ele disse, o ano que vem, você vai pegar um bebê no colo. O ano que vem, Abraão,
você vai ter um bebê nas suas mãos. E é no ano que vem, lá no versículo 21, porém a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no tempo determinado, no ano que vem. E o texto bíblico fala, e ao terminar de falar com Abraão, Deus subiu, afastando-se nele. Quando Deus diz, irmãos, se cumpre. Sara é paciente, ela espera e ela pega o bebê no colo. Termino, a mulher do líder, ela é uma mulher empoderada. E por que ela é uma mulher empoderada? Lê comigo Hebreus capítulo 11, versículo 11. Lê comigo esse texto, terminando agora. Hebreus 11, 11. Pela fé, a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, diz a Bíblia, agora vocês é que vão ler. Pela fé, a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, tinha dois problemas a Sara, era estéril e tinha idade avançada. Qual era a probabilidade de ter filhos? Qual era a probabilidade de ter filhos, irmãos? Nenhuma. Nenhuma. Agora lê o que está escrito aí, em seguida. A minha tradução diz, recebeu poder de conceber um filho. Sua possibilidade, esposa de pastor, pode ser nenhuma. Mas se Deus lhe der poder, nada será impossível na sua vida. É o poder que precisa vir sobre você. Quando a Bíblia fala que Deus lhe deu o poder, significa o quê? Que ela não tinha nada em si mesmo. Era Deus quem estava fazendo o milagre. E aí a Bíblia diz, Deus deu o poder a ela, e o texto bíblico continua falando, e por Cristo ela considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Interessante que enquanto eles riem, Sara está nutrindo no coração a ideia de que Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. A Sara dizia isso, mesmo rindo, mesmo achando difícil, Deus é fiel, Deus é fiel. Esposa de pastor, creia que o seu Deus é fiel. E o empoderamento não é em você. Hoje fala muito do empoderamento da mulher. Mulher empoderada, as mulheres, mulheres. O empoderamento só pode vir do Senhor. Se você quer ser uma mulher empoderada, busque o poder de Deus. É esse poder que gera o impossível na sua vida. É esse poder que quebra todos os obstáculos, as barreiras. É esse poder que faz as coisas acontecerem. Agora eu termino. Eu quero chamar a sua atenção lá para 1 Pedro 3, 4. Eu quero dizer uma coisa muito interessante que está aí. São duas citações de Sara. A primeira dizendo que ela foi empoderada por Deus e ela teve um milagre na sua vida. E a segunda é essa aqui, tremendo a respeito de Sara. E eu quero chamar a atenção para as mulheres. Sara foi uma mulher que seguiu a liderança do líder, Abraão. Ela não titubeou, não recuou, não desistiu e por isso foi abençoada. Mas em 1 Pedro 3,4 tem uma palavra fantástica a respeito de Sara. Vocês vão ler para mim. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Lê. A Bíblia fala, interessante. Versículo 6 agora. Pedro está falando das mulheres. E ele está dizendo que as mulheres, o que vos torna as belas mulheres, não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro, o luxo dos vestidos. Mas o que torna vocês belas são o íntimo do coração, um espírito gentil e tranquilo, que não perece e que tem muito valor diante de Deus. Sara tinha isso nela. Sara era uma mulher que tinha uma dupla beleza. Ela era bonita por fora, muito bonita, mas a Bíblia fala que ela tinha esse coração. Era um espírito gentil e tranquilo, e ela tinha muito valor diante de Deus. Sabe por quê? Porque ela não desistiu.
Ela continuou, foi até o fim, gerou Isaac, se alegrou no Senhor e conseguiu aprender uma lição tremenda. E eu termino aqui dizendo, a maior lição que Sara aprendeu foi que para Deus não há impossíveis. Sara aprendeu na pele que para Deus não há impossíveis. Eu quero terminar nessa manhã dizendo, esposas de líderes que estão aqui, de pastores e outros líderes, sejam mulheres de fé, sejam mulheres de coragem, sejam mulheres determinadas, sejam guerreiras, sejam pacientes e deixem Deus empoderar suas vidas. Se Deus fizer isso, e se vocês se permitirem, vocês terão a mesma experiência de Sara. Nada lhes será impossível. Que Deus as abençoe nesse propósito. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos finalizar este culto nessa manhã, e eu queria que a gente cantasse agora. Rompendo em fé. Vou pedir a banda para vir aqui também. E eu queria convidar todas as pessoas que têm um pedido de oração para vir aqui à frente. Se o pessoal da banda estiver aí, vem também, quem tiver. Todos que têm um pedido de oração, venham aqui à frente. Se Deus fez um milagre na vida de Abraão e de Sara, pode fazer na sua também. Se Deus agiu com poder, se Deus fez coisas extraordinárias na vida daquele casal, pode fazer na sua também. Se Deus empoderou a vida de Sara, pode empoderar a sua também. Se Deus não desistiu deles, Deus também não desistiu de você. Se Deus criou uma alternativa viável para a vida daquele casal, Ele vai criar uma alternativa na sua vida também. Então nós vamos cantar, crendo no que Deus vai fazer. A Bíblia diz que Sara recebeu a bênção porque ela considerou que Deus era fiel. E se você considera que Deus é fiel, cante agora, bem suave, bem baixinho, juntos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Feche os seus olhos agora, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui prostrados diante da face do Senhor. Assim como Abraão e Sara, nós também estamos na jornada. Muitas vezes, Senhor, não sabemos aonde o Senhor quer nos levar, mas uma coisa nós temos certeza: chegaremos lá seguros. Porque mesmo que venha a fome, mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha a doença, mesmo que venha a insegurança, o ataque de Satanás, mesmo que venha a dificuldade, o Senhor é por nós. E o Senhor nunca vai nos abandonar. Senhor, obrigado porque o Senhor mostrou a Sara e a Abraão que não há impossíveis para o Senhor. E o Senhor empoderou a vida desta mulher e a vida daquele homem de uma forma tão grande que eles tiveram um filho, Senhor, contra todas as perspectivas humanas. Obrigado porque Isaac foi a aliança do Senhor com eles. E o Senhor está em aliança conosco também através de Jesus Cristo.
E nós te louvamos porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Meu Deus, aqui à frente há inúmeros irmãos, cada um trazendo a sua necessidade, cada um trazendo a sua angústia, cada um trazendo a sua impossibilidade, cada um trazendo enfermidades, cada um trazendo lutas, problemas. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor jamais desiste de nós. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir, vem em nosso socorro agora. Deixa, Senhor, que a tua graça nos envolva e nos dá, Senhor, a bênção de caminharmos crendo que o Senhor é fiel e que a tua promessa vai cumprir em nossas vidas. Cura as enfermidades, Senhor, aplane os caminhos, abre as portas para que a tua palavra, Senhor, se cumpra em nossa vida. Tira do nosso coração a dúvida, a insegurança, a falta de fé. Tira do nosso coração o riso, mas que nós possamos nos alegrar no Senhor, mesmo na prova. Que nós possamos caminhar seguros. Dá-nos vitória a cada dia das nossas vidas, Senhor. Mas dá-nos também a perseverança na hora da provação. Que não venhamos a sucumbir, que não venhamos a olhar para trás, e muito menos a desanimar. Mas que naquela hora mais difícil da nossa vida, nós possamos olhar para Ti e declarar: o meu Deus é fiel, o meu Deus me ama, o meu Deus tem um propósito na minha vida, o meu Deus nunca falha, os seus planos jamais podem falhar, e Ele vai cumprir a sua promessa no nosso coração. Ó Deus, cuida de cada um aqui, manifesta o Teu poder sobre nós. Eu oro, suplico agradecido, em nome de Jesus. Amém.